Sim, sim, chegou o momento. Imperdível, diga-se de passagem, a história de hoje é linda demais. Antes de começarmos, eu quero mandar um beijo todo especial para essas pessoas lindas que entraram aqui e se tornaram membros do nosso canal. Wellington Rabelo, obrigado Wellington. Ele não era e agora é assinante. A Auricélia Lima já era assinante e voltou a ser. Obrigado, Auricélia. O Donizete Gomes também voltou a ser assinante. A Mariade Souza Silva virou assinante, também não era. Faz 4 dias que é. Alô, Luzinete Ferreira, obrigado, um beijo para você. Nair Constantino, um beijo. Davi Pinto de Oliveira virou assinante. Samira Alves virou assinante. Quanta gente boa. Gente, eu quero fazer um convite muito especial. Eu peço sim, porque eu tenho humildade o bastante para pedir. Isso também é um sinal de humildade. O canal precisa de apoio. E o apoio vem das pessoas boas como você. Você que entra para ouvir uma história, saiba que só de ouvir uma história você já está me ajudando muito. Então você já é uma pessoa que mora no meu coração. Agora, quem puder dar um plus a mais, quer se tornar membro do canal, tanto melhor será. Tanto melhor será. Já estou satisfeito só por você estar aqui no canal ouvindo a história. Se puder dar o plus, eu agradeço do fundo do meu coração, ok? Abaixo do vídeo, todas as instruções do próprio YouTube para você se tornar um membro aqui do canal. Também lembro que, bem ao lado do título, eu mantenho um telefone. Esse telefone é o WhatsApp. Você pode mandar a tua mensagem, o teu recado, pedindo a oração para a Dona Elza de Brasília. Atenderemos com todo prazer. A Mariana da equipe vai mandar o teu recado. E esse telefone, além de ser o WhatsApp, ele também é uma chave Pix, por onde você pode mandar a sua contribuição. Quero agradecer Malvina, obrigado pela força, Malvina. E quero agradecer Edgar Teixeira, ele mandou 100zão para o canal. Ô Edgar, muito obrigado, meu amigo. Em nome de toda a nossa equipe, nós agradecemos o teu carinho. Mas hoje eu vou contar a história da Lúcia e do Abel, uma história impressionante que começa naquele bairro que estava em formação naquela cidade. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar nesse instante. Acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Lúcia e quero contar a minha real história envolvendo o amor da minha vida chamado Abel. Começa tudo quando eu era uma menina só, Paulinho. Eu tinha o quê? Uns 10 anos de idade, eu não tinha mais do que isso. O Abel devia ter uns 12, quando nossas famílias se encontraram naquele bairro novo, tanto que o nome do bairro era Novo Lar. Ficava bem longe do centro da cidade. A cidade, de acordo com a previsão do loteador, iria progredir, crescer e melhorar. Então, o que ele fez? Ele loteou uma fazenda que ficava assim um pouquinho ainda distante da cidade, chamada Novo Lar. E ali começou a ser povoado. E nossas famílias foram das primeiras a chegarem por ali. Então eu era uma menininha quando eu conheci o Abel e ele também era um garoto. Nós morávamos assim em casa muito próxima. Aliás, a nossa casa era vizinha e ainda não tinha feito o muro. Então não tinha separação entre as casas. De modo que, às vezes, quando eu levantava cedo, eu praticamente olhava para dentro da casa do Abel. E o Abel idem para dentro da minha casa. E foi assim que nós começamos a nossa amizade. Uma amizade que de repente se transforma no amor. A gente começou a botar fé nesse amor. Daqui a pouquinho nós entramos na adolescência. E quando eu completei meus 14 anos, aí o Abel me pediu um namoro. Eu nem pensei muito a respeito disso. Falei, eu aceito, com a voz assim, bem nervosa. Me lembro
que a primeira vez que nós saímos, nós fomos na matinê assistir no Cine Rio Branco um filme desses assim, bem água com açúcar, mas do filme a gente viu pouco, a gente ficou mais se curtindo. Eu 14, ele 16 anos. Nós tínhamos, sabe, das nossas conversas ali, já demonstrávamos uma certa ambição assim na vida. E tínhamos planos de um casamento. O Abel dizia: eu quero me casar com você, quero ter filhos com você, eu quero comprar uma casa, mas não aqui no Novo Lar. O Novo Lar era um bairro mais modesto. Eu quero comprar um apartamento. A nossa cidade estava em franco progresso. Começaram a chegar os prédios com os apartamentos. Eu quero comprar um apartamento para que a gente possa viver ali e morar ali. E para isso eu vou estudar e trabalhar. E de fato ele era uma pessoa determinada. E eu também não era diferente. De modo que nós juntamos aquela frequência boa, aquela sintonia boa e partimos com tudo. E foi assim, Paulinho, que nós acabamos nos casando e muito cedo também. Nos conhecíamos desde que eu tinha 10 e ele 12. Então, quando ele completou 21 anos e eu estava com 19, nós nos casamos. E, de fato, primeiro a gente foi obrigado a morar lá no Novo Lar mesmo, e modestamente no fundo da casa dos pais dele. E logo, uns 3 anos passados, não mais do que isso, nós conseguimos comprar o nosso apartamento. Obviamente que não era um apartamento pago, não. Era um apartamento que fora construído pela municipalidade e que a gente ia pagando assim um pouquinho por mês. Mas nossas ambições estavam bem claras. Ele se tornou o amor da minha vida. Ele quis ser piloto de avião. Eu gostava disso. Eu me orgulhava, sabe, da profissão dele. E eu tinha muita possibilidade de ser, assim, uma matemática. Eu adorava as exatas. Eu era muito boa em resolver equação do 2º grau. Eu queria ser uma professora de matemática. E foi assim que eu parti. Fiz matemática. Então ele estudando, eu estudando. Assim que eu concluí, eu acabei prestando um concurso que acabava me dando chance de ter vagas para ensinar em algumas escolas públicas dali. Eu já falei para você da municipalidade, era uma boa prefeitura, e eu fui ser professora do município da nossa cidade. Um mês depois, recebi a maravilhosa notícia: Lúcia, você agora é nossa professora contratada do município. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, tá? Até por isso eu não vou divulgar a cidade. Mas o prefeito lá, o município, pagava melhor do que pagava o governo do estado. Então eu dei a grande notícia para o Abel, ficou muito feliz por mim, né? Eu fiquei também felicíssima com aquela conquista, e as coisas para ele também estavam dando certo. Ele estava prestes a candidatar para trabalhar por uma companhia de táxi aéreo, né? Foi onde ele tentou primeiro. Depois ele ia galgar outros degraus na carreira. Eu só sei dizer que mais ou menos uns 3 anos depois de nos casarmos, nós estávamos com a nossa vidinha financeira assim bem consolidada, sabe? Bem centrada. Foi tudo muito lindo, romântica a nossa vida. Nós éramos um casal extremamente apaixonado desde que éramos meninos. E você não sabe da maior, Paulinho. O meu sonho quem tem boca vai a Roma, não é isso? Que se diz o ditado? Então, quem tem boca vai a Roma. O meu sonho era conhecer Roma. Eu não sei, eu tinha... Bom, a família toda, Stanzani é o sobrenome da minha família. Então eu nem preciso dizer que era uma família toda italiana. E nós conseguimos. Pós 4 anos de casamento, ele ganhando dinheiro como piloto, ainda trabalhando assim como piloto contratado, eu como professora do município, juntamos nossas economias e lá fomos nós para a Europa. Fomos conhecer Roma, a Itália. Aproveitamos
E também demos uma esticadinha em países vizinhos, fomos até a França, eu também conheci Paris. Já pensou quanto progresso nós estávamos fazendo? Oh, maravilha, Paulinho! Uma vida realmente tranquila com as nossas viagens, o casal estava dando certo. Devo dizer que aquela semana, nós passamos na verdade 10 dias, né? Olha, foram 11 dias lá na Europa. 13 entre viagem, etc. Mas na Europa, 11 dias. E foram os 11 dias mais especiais de toda a minha vida. O Abel, ele provava a cada vez que ele era minha alma gêmea. Eu estava felicíssima por ter me casado com ele. E o nosso objetivo era aquele, sabe? Ter filhos em breve. E ambos concordamos que seria melhor esperar, pelo menos por enquanto. Porque eu ainda queria crescer mais ministrando as minhas aulas e ele queria crescer mais também nessa área da aviação. Para aproveitar cada fase da nossa vida, especialmente aquela linda fase assim, ainda de um lua de mel, a pessoa fala, nossa, mas peraí, Lúcia, quanto tempo durou a sua lua de mel? Paulinho, eu não vou exagerar. 5 anos. Eu não vou exagerar. Eu tive uma lua de mel estendida, uma lua de mel que durou 5 anos. Além disso, nós estávamos muito concentrados também em outros objetivos da vida. Eu lá, cuidando da minha carreira de professor, eu não queria abandonar meu trabalho. Eu amava o que eu fazia. Então, na verdade, aquele amor materno que era bem arraigado em mim, e eu queria ter filhos, então eu, na verdade, dispensava aquele amor por hora para os meus alunos. Porque eu peguei a turminha pequena, né? Eu peguei a turminha pequena dando as minhas aulas. Falando nisso, acho válido aqui mencionar que sempre eu fui uma mulher assim, de muita empatia, sabe? Eu tinha muita facilidade para me entrosar com os meus alunos, conquistar as pessoas. Às vezes uma mãe de aluno ou um pai de aluno ia para a reunião de pais e mestres e acabava fazendo amizade comigo. Daí a pouquinho estava me dando presente, sabe? Eu sempre fui uma pessoa assim, de fácil conquista. Eu tanto conquistava, como eu também me deixava ser conquistada. E sempre dei muita liberdade para os meus alunos, eles vinham falar comigo, aí eu já fui mudando de série, comecei a lidar com os maiores, os adolescentes, eles se abriam comigo. Entretanto, tudo na minha vida não era respeito a flores no trabalho, não. Sempre tem percalços, né, Paulinho? Sempre existirão os ossos do ofício. Indiscutivelmente, eu era a professora mais amada daquela escola. Fizeram uma vez lá, foi mais ou menos uns 15 dias antecedendo ao Dia dos Professores, a eleição do professor mais simpático. E adivinha quem ganhou? Se você está dizendo, não vai dizer que foi você, Lúcia, pois eu digo, fui eu mesma. Eu acabei ganhando o concurso de professora mais simpática. Obviamente que aquilo tudo despertava noutros professores algum tipo assim de inveja. E aí você sabe, inveja traz fofoquinha. Obviamente, ninguém tinha coragem de me dizer nada na cara, eu só sabia dessas fofocas, porque eu e a diretora, nós éramos muito amigas. Então eu tinha assim as amizades principais. Você vê, a minha empatia fez com que eu conquistasse a dona Eulália, a diretora da escola. Aliás, Eulália é o nome dela. Ela acabou se tornando a minha melhor amiga. Alguns anos depois, e o tempo foi passando, eu completei meus 32 anos de idade. E foi aí, e só aí, que eu e o meu marido, o Abel, concordamos que havia chegado a hora de ter o nosso primeiro bebê. Demorou um pouquinho, demorou. Também foram 5 anos curtindo uma lua de mel. Entretanto, mês vem, mês vai, e nada de eu conseguir engravidar. Até confesso a você que eu já tinha tentado um pouquinho antes. E como eu não tinha conseguido, nós desistimos. Mas aos 32,
foi quando eu enfiei na cabeça, bom, agora eu quero ser mãe, tá passando demais o tempo. E após vários exames médicos, eu descobri uma coisa que eu não esperava. Eu tinha certeza que o problema estava relacionado à minha pessoa, mas não era não. Não era não. O amor da minha vida, o Abel, ele não produzia um número de espermatozoides suficiente para me engravidar. Ele até produzia espermatozoide, mas num número menor do que os milhões e milhões necessários, e não eram espermatozoides tão ágeis. Foi assim que explicou o médico. Daí a dificuldade. Então ele passou a ser considerado até estéril pela quantidade de esperma. Confesso que foi muito difícil para ele. Nossa, isso deixou o Abel assim chocado. Mas eu falava com ele, calma, Abel, tá tudo bem. O nosso amor já é bastante, a nossa vida é perfeita. Calma, daqui a pouquinho a gente vence isso, a gente vai dar um jeito, né? Não precisamos ter o filho imediatamente. E por que não a gente até pensar numa adoção? No entanto, havia uma pessoa que ficou muito tocada com essa história. Sim, eu estou falando da Dona Sandra, minha sogra. Ela chorou muito, 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 muito quando soube que a gente não lhe daria um netinho. Eu dizia que o sonho do Fabrício também era aquele, que aquele era o meu sonho. Ela dizia, a Dona Sandra, que o sonho também era dela, mas ela teria que esperar. O Abel, ele era um filho que ele tinha verdadeira paixão pela mãe. Tem uma explicação. Ele acabou perdendo o pai muito cedo, o Abel. Vocês lembram que quando eu disse a vocês que eu conheci o Abel, eu tinha 10, ele 12. Quando eu o conheci, ele já não tinha o pai. Ele havia perdido o pai, tinha mais ou menos uns 2 anos. Então, ele tinha essa lacuna. E ele pegou todo aquele amor que ele podia nutrir por um pai, ele colocou esse amor para a mãe dele. Ele era muito apegado à mãe. Por conta exatamente dessa tristeza da mãe, para quem não podia dar um neto. Mais ou menos umas semanas depois dessa notícia, ele me perguntou, Lúcia, lembra quando você falou que nós poderíamos adotar uma criança? O que você acha da gente fazer isso imediatamente? Eu ainda queria dar um tempo, porque eu tinha certeza que, quem sabe com tratamento, ele pudesse talvez me engravidar. Eu não estava preparado exatamente naquele instante para adotar, né? Mas ele falou, sabe que a minha mãe, ela já me teve assim muito tarde na vida, ela já tem uma certa idade, e eu não quero que ela passe pela vida sem antes experimentar o prazer de ser avó. Vamos adotar? Olha, a ideia não é que ela me pegou de surpresa, até fui eu quem sugeri, mas, sabe, mais para frente. Foi por isso que eu pedi para ele. Falei, Abel, tudo bem, eu não sou contra a adoção, mas você não acha melhor a gente esperar um pouquinho? Eu queria dizer o seguinte, você não acha melhor a gente tentar ainda? Me dá um tempinho. Foi isso, me dá um tempinho para eu pensar. Eu e Abel, nós estávamos, do ponto de vista econômico, perfeitos. Nós estávamos muito bem. Morávamos naquele apartamento legal. Eu, se não ganhava tão bem, porque você sabe que professor não é bem remunerado, mas naquele município até que o salário era bacana, e eu adorava ensinar, fazer o que eu fazia. E ele também ganhava bem como piloto de avião, né? Tava legal. Ele tinha um salário até poupudo, vamos dizer assim, para aquele momento. E isso juntava o dinheiro que eu ganhava mais o dele, e a gente, além de tudo econômico, tínhamos uma vida muito boa. Então a ideia de adotar uma criança menos favorecida começou a latejar em mim, sabe, a pulsar em mim. A gente queria pegar uma criança assim que estivesse atravessando um momento de dificuldade e de repente compensá-la com uma vida melhor. E foi dessa maneira
que nós começamos a pesquisar um caminho para a adoção do filho. A gente optou por não escolher necessariamente um bebê, mas qualquer criança que viesse, tanto menino quanto menina, a gente daria amor, sabe, carinho. E foi exatamente assim que cerca de mais ou menos, uns 8 meses depois disso tudo, que aquela menina veio fazer parte das nossas vidas. O nome dela, Priscila. Ela veio fazer parte da nossa família. Ela me lembrava exatamente quando eu era garotinha. Foi a Abel que me falou, porque ele me conheceu menina, né? Falou: nossa, tua cara quando você era menina. A Priscila, ela tinha 7 anos. A Priscila, a Pri tinha 7 anos. E nós encontramos a Pri, foi num orfanato. E aí nós fomos dar a notícia para a dona Sandra, né? A mãe do Abel. Ela ficou felicíssima com a notícia, se responsabilizou em dar uma festa de boas-vindas para a nossa filhinha. Eu vou preparar. Nossa, a mãe dele era uma boleira de mão cheia. Ela fazia um bolo, Paulinho, de coco. Ela colocava aqueles pedaços do coco no meio do bolo, naquele creme espetacular. Ela se incumbiu e ela acabou fazendo uma baita festa. E nós convidamos muita gente. Chamamos gente até do Novo Lar. Fomos lá no Novo Lar, que tinha sido nosso bairro, o bairro do nosso encontro. A gente chamou o pessoal. E fizemos a festa, inclusive, não no apartamento, mas na casa da minha sogra. Então a nossa princesinha, ela com 7 anos, que estava chegando para as nossas vidas, ficou felicíssima. Nós matriculamos a menina numa escola. A escola não ficava longe da nossa casa. Contratamos uma babá e assim nós começamos a nossa vida em família. O Abel estava feliz da vida. Ele falou: se eu soubesse, eu teria adotado antes. Nesse momento, ele trabalhava na companhia aérea de locação de voos. E ele tinha muita moral lá com o seu chefe. Então ele levou a nossa menina para dar um voo panorâmico na nossa cidade. Eu estava junto com ele. Que delícia! A gente naquele avião, ele pegou um avião menor. Desses monomotores, tinham alguns lá na empresa. E ele pegou um monomotor e a gente fez aqueles voos assim rasantes pela cidade, no lago da cidade, na praça, pertinho da torre da igreja. Foi espetacular, foi muito gostoso. Ele dizia: se eu soubesse, eu teria adotado muito antes. A Priscila é um encanto de menina. E eu podia ver nos olhos do Abel o brilho, a felicidade por ele ter agora a mim, sua esposa, e a Priscila, a sua filha. Entretanto, só que você sabe que, na verdade, existem alguns parâmetros que a gente tem que observar, né? A Priscila, logo após aquele voo panorâmico, assim, nos primeiros, digamos, 21 dias, antes de um mês, 3 semanas, nos primeiros 21 dias, a Priscila começou a mostrar um lado diferente. A Priscila, ela se trancava assim no quarto e ela ficava ali por horas e horas a fio, trancada no quarto. Uma vez, eu até me assustei porque eu tinha deixado a chave na porta. E ela passou a chave. Como eu não tinha criança, eu não tinha esse hábito, né? Ela passou a chave e trancou a porta. E por mais que eu insistisse, eu batia na porta do quarto. Priscila, é a mamãe. Abre a porta. Ela não abria. Achei aquilo estranho da parte dela. Teve um dia em especial que me deixou muito chateada. Olha, esse dia eu vou dizer uma coisa para você,
Paulinho, e vou dizer também para você que está me ouvindo, eu fiquei até tentado em devolver a Priscila no orfanato. Fiquei mesmo. Era mais ou menos o que? Umas 10 horas da manhã, quando a moça que eu contratei para cuidar dela, porque no momento em que eu saía para dar as minhas aulas, eu não ia deixar minha filha sozinha, meu marido também tinha os compromissos dele. Então a moça que eu havia contratado, vamos chamá-la de babá, ela telefonou lá na escola, dizendo que a Priscila não estava se sentindo muito bem, né? E que ela não iria para a escola naquele dia, ela estudava no período da tarde. Isso mais ou menos umas 10 da manhã. Assim que eu cheguei em casa, eu dispensei a Verinha, a babá, e eu corri para o quarto da minha filha Priscila. Entretanto, assim que ela me viu, ela começou a gritar, dizendo que ela precisava ficar sozinha, ela precisava de mais sossego, de privacidade. Sabe uma coisa que é estranha demais para uma criança que nós tínhamos acabado de adotar. Começou a gritar comigo. Eu levei um baita de um susto. Carinhosamente, eu falei que ela não podia me tratar daquela forma, daquele jeito, porque afinal de contas eu era mãe dela. Além disso, eu disse que ela podia compartilhar tudo comigo, pois além de eu ser sua mãe, eu também era a melhor amiga dela. E nesse momento, a Priscila ficou mais transtornada ainda e aos gritos disse: "Você não é minha mãe!" Sabe aquela coisa que dói no coração da gente? Tudo bem, a nossa convivência ainda era curta. Talvez eu tivesse me precipitado um pouquinho em me autodenominar mãe. Mas ela foi cruel comigo, sabe? "Você não é minha mãe, você é uma estranha para mim e quer mandar na minha vida." Nesse dia, eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste e vi que a nossa relação poderia ser problemática. Fiquei sem atitude na hora, sabe? As palavras doeram em mim. Eu pensei a tarde toda sobre aquilo e me questionei se realmente eu queria aquilo para a minha vida. No dia seguinte, quando o Abel voltou para casa, ele estava tão cansado que eu preferi não contar sobre o ocorrido para ele. Esperei quando ele acordasse, aproveitava que ele levantava cedo, eu também, por volta de 5:30 da manhã, nós teríamos uma conversa. Eu sabia que ele iria ficar chateado, e realmente foi assim. Olha, Abel, eu aí contei do episódio, e sinceramente passou até pela minha cabeça, sabe? A ideia de devolver a Priscila, porque ela teve uma atitude tão pesada comigo. Ele me pediu um tempo. Ele falou: "Deixa eu conversar com ela." E aí nós aproveitamos que ela acordou exatamente antes até do horário previsto de que nós sairíamos, e ele resolveu falar com ela. Esclareceu que para que ela permanecesse naquela casa, em primeiro lugar, ela foi muito bem aceita, fizemos festa para recebê-la, só que ela teria que me respeitar, teria que ter uma relação de respeito comigo. O que ela havia dito a mim, que eu não era a mãe dela, que não mandava na vida dela, tinha sido uma coisa pesada demais. E foi aí que a Priscila, nos encarou com uma expressão triste, e então ela veio até mim, me abraçou e me pediu desculpas, sabe, numa atitude assim, bem adulta eu diria até, sabe? Desculpa, não foi exatamente isso o que eu quis fazer, o que eu quis dizer. Aquele gesto me tocou profundamente, eu me acalmei. Eu nunca fui pessoa rancorosa, então eu perdoei ela na hora, até porque ela só tinha 7 anos de idade, né? Ela não passava de uma criança. E além disso, ela tinha sido abandonada e com certeza ela tinha lá os seus traumas. Meu Deus do céu, eu me coloquei um pouquinho no lugar dela. Concordamos em levá-la a um psicólogo. Nesse psicólogo, ela foi diagnosticada com um leve transtorno explosivo intermitente. E o psicólogo nos explicou
Não, não é nada assim preocupante, não. É normal, especialmente no histórico de vida dela. Entretanto, nós precisávamos cuidar disso, pois, se não tratado corretamente, aquilo poderia causar explosão de raiva e cada vez mais frequente, com consequências ruins. Ele também prescreveu uma receita e disse que era essencial que ela fizesse esse tratamento. Então, naquela noite, eu e o Abel acabamos chorando, abraçados um com o outro, mas, por sorte, a gente tinha um ou outro, né? Eu podia contar com ele, eu podia contar com o amor da minha vida, o Abel, ele comigo, e com certeza nós iríamos superar aquilo. Com o passar do tempo, eu digo agora, dos anos, os surtos, graças a Deus, por parte da Priscila, diminuíram. Entretanto, a Priscila ficava cada dia mais fria e distante da gente. Na verdade, desde que nós a adotamos, ela nunca foi uma menina carinhosa, nunca foi assim de demonstrar amor. Podia até ser que ela sentisse, mas não sabia comunicar. Aliás, ela não era uma pessoa comunicativa. Entretanto, eu sentia que tinha algo estranho, mas uma coisa era certa. Eu sentia isso no coração. Eu não era amada pela Priscila. Alguma coisa que eu não sei explicar o que foi, fez com que ela não sentisse amor por mim. Sabe, eu sentia isso. E talvez nem sentisse amor também pelo próprio Abel. E o tempo foi passando e a gente foi naquela convivência, apesar de todos os problemas, 10 anos se passaram. A nossa menina já era agora uma moça de 17 anos. E foi aí que ela revelou que ela estava namorando uma pessoa. Olha, se comparar com a minha história, até que foi tarde, né? O namoro acabou sendo tardio. Afinal de contas, eu tinha 10 quando comecei a namorar o Abel. Entretanto, quando ela disse que ela tinha esse namorado, ela falou isso com 17 anos, eu fiz um pedido para ela. Filha, tudo bem, você namorar com essa idade, acho normal. Eu já disse para vocês que comecei muito antes, né? Mas traz o rapaz aqui, porque eu e seu pai queremos conhecê-lo. Mas ela se recusou. Não, eu não vou trazer aqui em casa ainda não, está muito cedo para isso, vocês são muito precipitados. Por enquanto não, eu não vou trazer ninguém aqui em casa. Ela falou até com uma certa rispidez. Tive uma conversa séria com ela, a típica conversa que as mães têm de normal com suas filhas quando elas namoram pela primeira vez. Ela ficou bastante envergonhada, mas me agradeceu e disse que ela era grata por tudo aquilo que eu proporcionei na vida dela. Mais um tempo se passa. Olha, dessa comunicação do namoro, vamos fazer uma conta assim de uns 7 meses. Foi aí que o Abel me contou que ele estava prestes a ser contratado agora sim por uma grande companhia aérea. Ele seria contratado por uma companhia, inclusive, que fazia viagens internacionais, interestaduais, né? E ele ia sair daquela empresa de táxi aéreo para essa companhia. Ele tinha prestado um teste, tinha feito um teste, um concurso. Tinha sido aprovado e chamado. Consequentemente, muito provavelmente, ele ia começar primeiro o voo nacional, mas brevemente passaria a voos internacionais. E aí, ele passaria dias e dias fora de casa. Eu preciso ser honesta, eu não fiquei assim nem um pouco feliz com isso. Sim, nós teríamos até um pouco mais de grana, porque, lógico, o salário dele ia melhorar. Mas a que custo? Era evidente que o nosso relacionamento ia ser abalado, né? Mas ele disse que não poderia desperdiçar aquela oportunidade, aquela chance, e ele então se tornou piloto da companhia aérea. Eu até poderia revelar a companhia, mas não vou fazê-lo para que não haja nenhuma confusão. A companhia não tem culpa nenhuma nisso, ok? Eu sabia
que não ia ser fácil para mim, porque eu teria que passar grande parte do tempo sozinha com a Priscila. E vocês já sentiram que a minha relação com a Priscila, ela é problemática. A Priscila havia se tornado já uma adolescente muito rebelde. Com o passar dos meses, eu passei a sentir falta de alguém ao meu lado. Isso eu não posso negar. Por sorte, eu não abandonei o meu trabalho, pois era exatamente o meu trabalho como professora que acabava tornando meus dias melhores. Falando em trabalho, naquele mesmo período, um jovem havia sido transferido de uma outra escola. Quando eu falo jovem, jovem mesmo. Ele tinha 20 anos. Ele tinha sido transferido de outra escola porque esse rapaz ele tinha sido expulso. Mas ele não parecia ser um rebelde como falavam. Na verdade, esse rapaz aparentava ser um rapaz até doce, sabe? Assim, um cara bacana. Logo, ele conquistou a minha simpatia. Eu vou chamá-lo de Roberto. O Roberto, ele chegou com fama de ser mau. Sabe quantas pessoas já olham assim de atravessado? Ele veio expulso lá da escola que ele está, da origem. Ele foi expulso de lá. Então, as pessoas já olharam meio de atravessado para ele. Eu não. Eu tenho um outro jeito de tratar as pessoas. As pessoas são inocentes para mim, até que elas provem o contrário. É assim que eu encaro. E o Roberto, ele demonstrou no trato comigo ser uma pessoa doce, simpática. No entanto, era óbvio que ele teria que ser reprovado, porque todos os meus colegas diziam a mesma coisa. Eu vou ter que reprovar o Roberto, porque ele não está muito atento na minha aula, ele não está indo bem em tal matéria. Eu talvez fosse a única que tivesse o objetivo de aprová-lo. Por isso, eu joguei a real para ele. E eu expliquei: Roberto, você já percebeu que você acabou ganhando uma fama ruim por ter sido expulso da outra escola. Então eu quero te fazer um pedido enquanto professora e amiga. Se dedique mais, viu? Senão você vai perder o ano de novo. E quando eu falei assim, e bastou que eu falasse assim, o Roberto ele começou a chorar. Começou a chorar, me abraçou, dizendo: teacher, ele me chamava de professor em inglês. Teacher, eu sou incapaz de me concentrar. Eu sou incapaz de prestar atenção na aula. Eu tento ter foco, mas eu me desconcentro. Eu não sei o que eu faço, teacher. Eu sou uma vergonha, né? Eu sou uma vergonha para minha família e eu não quero ser vergonha para você, teacher. Eu confesso que eu fiquei meio sem jeito. Ele era um homem, já há 20 anos, chorando assim na minha frente, mas chorando como se fosse um menino. Eu tentei acalmá-lo, alegando que se ele permitisse: Roberto, vamos fazer o seguinte, não chora assim. Você quer que eu te ajude? Você quer? Eu vou explicar o que você não entende das outras matérias. Não é porque eu dou aula de matemática que eu só entendo de matemática, entendeu? Posso te ajudar? Tite, se você fizer isso, eu vou ficar muito agradecido. Ele aceitou a minha ajuda de imediato e mencionou que ele precisava do diploma para manter-se, inclusive, no emprego atual que ele estava. Ele trabalhava, parece que meio noturno, mas para continuar ele precisava do diploma do colegial. Aos prantos, ele disse que, além disso, ele precisava ajudar a mãe dele, que estava muito doente. E depois tem outra, Tite. A minha mãe, ela sofre de um problema gravíssimo do coração, sabe? E eu não sei o que eu vou fazer. Se eu der mais uma decepção para minha mãe, é provável até que ela não resista, que ela morra. Sinceramente, aquilo que ele me falou me cortou o coração. Eu sabia que era contra a regra dar aulas extras para os estudantes, mas eu confesso que eu prezava tanto os meus alunos, e ainda mais um rapaz naquela situação, perseguido pelos meus colegas, que eu resolvi prestar aquela ajuda.
Então, 3 tardes por semana, eu e o Roberto, nós nos encontrávamos nas áreas externas da escola. A biblioteca da escola, ela ficava numa área avançada da escola. Aliás, eu volto agora a falar do município. O município dessa cidade era caprichoso, nós tínhamos uma biblioteca completa. Então, aproveitando, pelo menos 3 vezes na semana, durante a tarde, nós acabávamos nos reunindo na biblioteca dessa escola, e ali eu explicava para ele com carinho, com esmero, com dedicação, as matérias nas quais ele tinha mais dificuldade. Pelo menos 3 tardes na semana era assim. E não é que o Roberto foi captando, ele foi aproveitando. Você vê, eu não queria desistir dele enquanto pessoa. E ele foi captando aquilo tudo que eu ia ensinando para ele. O Roberto foi entendendo, ele foi aprendendo. Já na minha casa, as coisas não iam bem. O Abel, ele já havia assumido os voos internacionais. E agora, ele ficava muitos dias distante da minha casa. Houve um momento em que, através dessa empresa aérea, ele ficou fixado lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, de onde partia um voo para o Japão. A empresa era brasileira. Então, a empresa brasileira mantinha em terras norte-americanas funcionários brasileiros, mas isso em Los Angeles. Porque de Los Angeles para o Japão é uma distância menor. Então, de lá, eles acabavam partindo para o Japão. Começou a fazer esse tipo de voo. E isso fazia com que ele ficasse longe de casa, olha, até 3 semanas, até mais do que isso às vezes. Acabamos nos vendo muito pouco. E aquelas poucas vezes que ele ficava em casa, ele mal me tocava, ele estava cansado, ele tinha que conversar com a Priscila, a gente não tinha mais nada. Aquela lua de mel que eu falei que durou 5 anos e foi espetacular, oh meu Deus, aquilo tudo passou. E eu comecei a desconfiar que ele tivesse outra, até porque ele vivia a elogiar as moças que trabalhavam com ele. Você sabe, né? Existem essas comissárias de bordo, as comissárias aéreas, e são moças assim, muito bonitas. E eu não sei porquê, eu não estou acusando ninguém, mas moças também que parecem mais disponíveis. Eu não sei se porque elas estão fora de casa. Vocês estão me entendendo? Eu comecei a achar que eu estava sendo traída. Foi exatamente assim que eu comecei a pensar. E ao pensar assim, se confirmou que eu realmente não estava errada, não. Não. Eu não estava totalmente errada. Enquanto ele tomava banho, um dia, eu acabei vasculhando as coisas dele. Eu nunca tinha feito aquilo antes, não fazia parte do meu caráter. Mas eu precisava saber se valia a pena continuar lutando para manter o nosso casamento. E foi então que, surpreendentemente, eu acabei vendo coisas, sabe, existia uma pessoa, existia um nome, e ela era uma comissária de bordo. Era exatamente, ele tinha inclusive uma foto dela. Se tratava de uma pessoa realmente muito bonita. A foto estava dedicada no nome dele. E depois, havia uma outra foto que eu encontrei no meio da pasta, onde eles estavam juntos, com o uniforme da empresa, mas muito sorridentes, e um olhando nos olhos do outro. Oh, meu Deus do céu! Aquilo tudo me fez me sentir muito mal, muito triste. E assim que o Abel saiu do banho naquele dia, eu falei para ele, tem alguma coisa, né? Eu estava com a foto na mão. E fui muito objetiva, porque esse é o meu jeito de ser. Eu quero me separar. Sabe, eu falei assim, tem alguma coisa, né? Já meio que perguntando e afirmando. Joguei as fotos sobre o colo dele, na direção dele, e falei,
eu quero me separar. O Abel me olhou em choque, mas ele nem tentou fazer com que eu mudasse de ideia, não. Apenas ele assentiu com a cabeça, foi acabando de se enxugar, se vestiu e disse que ele iria sair e que no dia seguinte ele mandaria alguém no apartamento apanhar as coisas dele. Aquelas palavras foram como facadas no meu coração, porque eu achei que ele fosse tentar se defender. Em absoluto, ele não fez questão disso. Pelo contrário, facilitou tudo. Tá, amanhã vem alguém aqui buscar o restante das minhas coisas. Ele não só tinha outra, mas eu entendi que ele já estava com a outra, sabe? Ele nem sequer tentou me pedir desculpas ou perguntar por que eu estava desconfiado, como é que eu deduzi aquilo. Olha, foi uma noite muito difícil aquela para mim. Eu chorei a noite inteirinha. Eu não podia acreditar que meu casamento tivesse terminado daquele jeito, daquela forma. Na manhã seguinte, ao me ver chorar, a Priscila, ela me viu tão triste e pela primeira vez na vida, ela demonstrou carinho por mim. Olha que coisa, 10 anos depois, aos 17 anos, a Priscila me abraçou forte. Ô mãe, não fica triste assim, o que é que você tem? Sabe, conta pra mim, eu tô aqui com você, eu tô do teu lado. No que eu posso, mãe, te ajudar? No que eu posso, mãe, te auxiliar? Naquele dia, eu me abri então com a Priscila. E eu falei que a causa daquela tristeza toda era o Abel. E contei para ela das fotos encontradas, do que eu havia dito e da forma como ele havia reagido. E ela ficou chocada, porque ela sabia o quanto eu amava aquele homem. E o quanto ele demonstrava também sentir alguma coisa por mim. Ficou chocada. A Priscila me deu um abraço de conforto, me deu um beijo, foi extremamente gentil, extremamente carinhosa comigo, pela primeira vez na vida. Eu tive que ir trabalhar. No entanto, naquele dia, quando terminou a aula, no final da aula, eu falei pro Roberto: ô Roberto, do ponto de vista emocional não estou muito bem, tá? Então, essa semana não vai haver aula extra, tá? Eu quero sair da escola e correr para minha casa, não tô legal. Tudo bem? Ô, Tite, eu preciso demais de você, Tite. A semana que vem já vai ser a semana que vão começar as provas. Por favor, Tite. Mas mesmo assim, eu não me sentindo legal emocionalmente, diante do pedido dele, sabe? Ele falou com tanto jeito, eu acabei concordando. Então, naquele mesmo dia eu fiquei para dar a aula e na sexta-feira idem. E assim que eu terminei de ajudá-lo com os deveres, eu me despedi dele. Mas antes que eu pudesse me afastar, ele me perguntou: por que você está assim tão abatida, Tite? Você está tão triste? Eu dei um sorriso para o Roberto e falei para ele que era algo que não valia a pena eu explicar. Entretanto, o Roberto, ele me surpreendeu me dando um forte abraço. E ele falou assim para mim, que uma mulher tão especial, tão maravilhosa como eu, ô Tite, uma mulher como você, tão espetacular, tão maravilhosa, não pode ficar desse jeito. E principalmente ficar desse jeito por causa de um canalha. Não, você não merece isso, Tite. Você não merece isso. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui para te apoiar. Aquelas palavras do Roberto me arrancaram primeiro um sorriso e depois lágrimas de emoção. Eu fui para casa me sentindo um pouco melhor. E não demorou muito para eu perceber que, no fundo, ter perdido o Abel não havia sido a coisa pior do mundo. A coisa mais importante que uma pessoa pode ter: amor próprio. Eu sempre tive amor próprio. E conforme os meses iam passando, o Roberto,
ele ia melhorando o seu desempenho escolar, acabou naquela semana de provas arrebentando e tirando excelentes notas. Apesar de eu ser professora de matemática, ele estava se saindo bem em todas as matérias, porque eu me dedicava a isso. Certa tarde, eu falei para ele que não seria mais necessário nos encontrarmos. Afinal de contas, o ano estava terminando e ele praticamente havia conseguido o que tanto almejava. Seria aprovado no terceiro colegial. Passaria de ano. Só ficou de exame numa matéria. O restante todo ele acabou fechando. Ele concordou, mas ele me pediu para que eu ainda lhe desse a última aula na sexta-feira. Eu não tinha nenhum outro compromisso, então eu concordei com o Roberto. No dia do nosso encontro, estava chovendo muito, aliás, chovendo muito forte. E devido a um problema na estrutura do telhado da biblioteca da escola, o local tornou-se inviável. A prefeitura estava ampliando e começou a chover dentro lá da biblioteca. E para evitar que livros fossem molhados, eles resolveram isolar aquela área. Então, eu decidi ir embora dali. O Roberto, ele me perguntou se ele poderia ir comigo até a minha casa. E eu não vi nada demais nisso. Eu concordei. Aquela tarde, a Priscila não estava em casa, porque ela tinha saído para passar uma semana com o pai dela. Fizeram até uma viagem, pelo menos essa era a história. Até o que eu sabia é que tinha existido uma viagem. E assim que nós chegamos em casa, nos dirigimos à mesa para dar início à aula. No entanto, a presença do Roberto na minha casa despertou em mim um sentimento de intimidade. E eu comecei a observar os detalhes do corpo daquele rapaz, daquele jovem, prestes a completar ainda 21 anos. E eu não conseguia parar de olhar para ele. E eu não vou mentir, jamais sou adepta de mentiras. Eu comecei a olhar para ele com outras intenções. Enquanto que ele inocentemente respondia a um simulado, eu me levantei, fui até a cozinha para me recompor. Meu Deus, que diabo eu estou fazendo? No que eu estou pensando? Eu balancei a cabeça, reprovando até aqueles pensamentos. Assim que eu voltei, eu pedi com gentileza: Roberto, eu inventei essa desculpa. Sabe o que é? Eu estou esperando agora uma amiga. Eu gostaria de encerrar a nossa aula por hoje. Eu estou esperando. E foi nesse momento em que eu falei que eu estava esperando que ele continuou me olhando com os olhos fixos. E ele deu um meio sorriso e me desmontou. Me desmontou a tal ponto que eu engoli tudo aquilo que eu estava falando e falei para ele. E eu vou te falar a verdade, não é amiga nenhuma. É que eu estou a ponto de fazer uma bobagem, uma besteira. Besteira? Que besteira, Tite? Não, nada. Nada. É amiga mesmo. É uma amiga que está chegando. Ele emudeceu, concordou, pegou o material e foi embora. E eu passei aquele fim de semana inteiro pensando em todas as bobagens que eu havia pensado. E vou dizer uma coisa que não é vergonha para nenhuma mulher, porque eu não fui a primeira e nem serei a última. Eu acabei me masturbando naquele final de semana, pensando em tudo que poderia existir entre mim e o Roberto. Quando foi na segunda-feira que eu entrei na sala de aula, eu avistei o Roberto. Tirei subitamente assim o olhar, mas só que no fim da aula ele veio até mim e perguntou: Tite, tem alguma coisa errada com você? Eu falei que não, que estava tudo bem. No entanto, a única coisa que passava pela minha cabeça era o quanto eu queria beijá-lo. Eu acho que aquela coisa de ter me masturbado pensando nele não deu certo. Mas, ao mesmo tempo, eu repudiava aquela vontade com todas as minhas forças, porque aquilo realmente não era correto. Todas as noites, eu pensava em Roberto.
Aquilo estava ficando totalmente fora do controle para mim. Eu tinha sonhos quentes com ele. E, na verdade, quanto mais o tempo passava, maior era a atração que eu sentia. E, às vezes, eu me tocava assim, sabe? Pensando nele, e eu atingia o clímax. Faz essa frase de novo. E eu acabava atingindo o clímax. Eu só pensava em Roberto. E só de pensar eu me sentia suja por isso. Numa certa noite de sábado, a Priscila me avisou que o pai havia conseguido para ela uma viagem. Ela faria essa viagem com o pai, iriam conhecer uma capital aqui mesmo brasileira. Então eu ficaria sozinha naquele final de semana. E naquele mesmo sábado, por volta de 11 da noite, o meu interfone do apartamento tocou. Estranhei, porque eu não tinha feito nenhum pedido, delivery, não havia pedido nenhuma pizza, nada para eu comer. Eu atendi, achando até que fosse engano do porteiro. E ele me falou: Lúcia, o Roberto para você. Ele quer subir, tudo bem? Meu Deus do céu. Meu coração disparou. E parecia até que ia sair pela boca. O Roberto, por favor, pergunta se é o meu aluno. É ele mesmo, Lúcia. É ele mesmo. Pode subir. Quando ele chegou no hall do elevador, eu já estava com a porta do apartamento aberta. E o Roberto levava consigo uma garrafa de vinho nas mãos. Eu dei um sorriso e convidei para que ele entrasse, mesmo sabendo que aquilo não deveria acontecer. Ele era muito simpático, divertido, e abriu o vinho e disse: eu fiquei pensando na Titi e sabia que você estava muito triste. Então, nada melhor para alegrar o coração de um homem e de uma mulher do que uma taça de vinho. Vamos tomar pelo menos 2 taças cada um. Eu comecei a perder o controle das minhas ações na medida em que eu tomava mais um gole do vinho. E quando eu menos me dei conta, as nossas bocas estavam a 1 centímetro de distância uma da outra. Eu juro por tudo que há de mais sagrado que eu até tentei me segurar. Tentei, mas eu não consegui. E o pior foi o que aconteceu após aquele beijo, pois foi naquela hora que eu acabei me entregando. De uma maneira que talvez eu nunca tivesse feito, daquele jeito não. Eu era uma mulher já madura, uma mulher prestes a completar seus 43 anos. Ele tinha menos do que a metade da minha idade. E eu não consigo detalhar tudo o que nós vivemos a partir dali. Daqui para frente, eu vou deixar por conta da imaginação de cada um de vocês, de tudo que rolou entre mim e o Roberto. Só posso dizer que foi espetacular, que foi fantástico, que foi, sem sombra de dúvida, a noite mais especial, a melhor noite da minha vida. Na manhã seguinte, um domingo, após a bebida ter saído do meu juízo, eu fiquei apavorada quando eu abri os olhos e vi aquele homem jovem, tão menino, deitado ao meu lado na cama. Acabei sendo até grosseira. Roberto, acorda. Você precisa ir embora. Você precisa ir embora, Roberto. Antes de ir, ele me deu um beijo daqueles e disse que não me queria apenas por uma noite. Titi, eu não queria que ficasse apenas nessa noite. Eu estava muito assustada. Em alto tom, eu acabei falando para ele que aquela noite tinha sido tudo errado, que aquilo tudo que eu fizera com ele, eu tinha sim sido responsável porque eu era bem mais velha, mas estava tudo errado. E isso não vai se repetir mais. Ele ficou evidentemente chateado, ele ficou até assustado com a minha reação. E isso não vai se repetir mais, Roberto, por favor. Retire-se. Vá embora, Roberto, por favor. Aquele domingo eu passei
de novo, com muita reflexão, fiquei pensando em tudo. E na segunda-feira eu senti que eu precisava me abrir com alguém, ou eu iria explodir. Eulália, a diretora da escola. Ela também era minha grande amiga. Então, mesmo sabendo que aquilo tudo que eu tinha vivido era totalmente antiético, mas ela era minha amiga, ela era a diretora da escola. Talvez ela fosse a última pessoa que pudesse saber disso, mas eu escolhi me abrir com ela. Eulália, eu acabei contando para ela tudo o que acontecera entre mim e o Roberto. Ela era muito minha amiga, muito honesta. Então, obviamente, eu tive que escutar da parte dela um belo sermão. Ela, inclusive, disse: pelo amor de Deus, o que você fez, Lúcia? Se alguém souber, você pode se dar muito mal. E começou a me dar conselhos. E eu fiquei ainda com mais medo de ser demitida. Ela disse: se alguém souber além de mim, eu sou obrigada a tomar uma medida com você. Eu sou obrigada a te exonerar enquanto professora do município. Pelo amor de Deus. Por conta disso, eu decidi que não iria levar avante a relação com o Roberto. Sem contar o que havia de principal, a diferença de idade. Eu, 43, prestes a completar. Ele, prestes a completar 21. Quer dizer, a idade dele era menos da metade da minha. Falei com o Roberto. Eu tive uma conversa com ele e, sinceramente, até não esperava que fosse ser compreendido da forma como eu fui. Acabei sendo bastante compreendida por ele. E ele me disse que: ô Tite, eu vou respeitar momentaneamente a sua decisão, mas, por favor, me faça uma promessa, que quando terminar o ano letivo aqui da escola, que a gente possa se encontrar no janeirão, no verãozão, a gente sair, fazer uma viagem junto, ir para uma praia. O que você acha? Tá, eu achei a ideia boa. Aliás, eu achei a ideia muito boa. Ele realmente parecia ser para mim um cara perfeito. E por que não? Pensando bem, ele ia completar os seus 21 anos exatamente no dia 2 de janeiro. Maior de idade, o rapaz se torna com 18, mas com 21 atinge a tal da maioridade mesmo, né? Por que não? Se ele queria, e ele era um cara perfeito. Com ele, sabe, eu me sentia jovem de novo, sabe, nova outra vez. Sim, quando foi em janeiro, terminando o ano letivo, nós fizemos uma viagem memorável. Escolhemos aquele litoral espetacular do Ceará e passamos ali naquela praia uma verdadeira lua de mel. Mas uma lua de mel tão diferente da vivida com meu marido. Afinal de contas, eu agora era uma mulher madura de quase 43 e ele, meu namorado, tinha 21. As nossas diferenças eram gritantes, sabe? Até mesmo na areia da praia. Veio um rapaz vender aquelas cangas da praia e o rapaz acabou sendo infeliz e depois até pediu desculpas. Ele disse pro Roberto: aqui, compra, ela gostou. Ela é sua mãe? Compra para ela. E o rapaz disse, o vendedor de canga: compra para ela, sua mãe merece. Mas naquela hora eu vi que aquilo fazia parte de um sonho, mas que talvez não pudesse dar certo. E é exatamente neste momento que eu termino a primeira parte da minha história. You always find me here when the world thinks
knows that I've disappeared. You know just where to look. You know just where to look. And you have a heart of gold. And I look forward to growing old, 'cause I'll be old with you. Oh, I'll be old with you. The moon awaits the night. The sun awaits the day. Yeah, and I'll await the time when I'll look you in the eyes and say, oh, I'll say I do. I do, I do, I do, I do. I do, I do, I do. And I'll plant a garden in the summertime and pick you flowers in the rain or shine, just because I can. Just because I can. The moon awaits the night. The sun awaits the day. Yeah, and I'll await the time when I'll look you in the eyes and say, oh, I'll say I do, I do, I do, I do. I do, I do, I do. Oh, through the calm and the wind, through thick and through thin, through the losses and wins. Oh, I do, I do, I do. Too rich and too poor. And I'll await the time when I'll look you in the eyes and say, oh, I'll say I do. I do, I do, I do, I do. I do, I do, I do.